Bom dia, estamos aqui para mais uma live da Biblioteca do SEAT. Bom dia a todos, todas. É um bate-papo com a Edith Lacerda e comigo, Ninfa Parreira. Somos professoras do Centro Educacional Anísio Teixeira SEAT, no Rio de Janeiro. E temos feito essas lives, conversar sobre livros, leituras, literatura, autores, temas. Olá, bom Bom dia, dia. Bom Edith! dia, Ninfa. Bom dia a todos que estão chegando. Estamos aqui para mais uma live da Biblioteca do SEAT, Centro Educacional Anísio Teixeira, uma escola no Rio de Janeiro, uma escola que completa 50 anos em 2020, né? 5 décadas de uma trajetória voltada para a arte, para as humanidades, para a cultura, para os diálogos. E nós temos uma biblioteca linda lá no Castelo, onde o SEAT funciona. É uma biblioteca que tem uma coleção, um acervo de livros bem variado, bem diversificado, e também tem uma vista maravilhosa. Enquanto as pessoas estão em isolamento social, em casa, as pessoas que podem, como nós, né, a escola está fechada, temos feito esses encontros aqui nas quintas-feiras de manhã para minimizar esse sentimento de distância que as pessoas têm sentido, né? De esgotamento, ou às vezes de tristeza, de não saber o que fazer. Então, quando a gente conversa sobre a literatura, a gente abre viagens imaginárias, que é o tema de hoje, né? Para outros mundos, outras possibilidades. Exatamente. Esses momentos, às quintas-feiras de manhã, têm sido muito bacanas, porque eu acho que é uma maneira também da gente compartilhar o acervo de livros que a gente tem em casa e mostrar que a gente pode ressignificar os livros que a gente tem em casa, uma maneira também de atender as famílias seatianas que se ressentem da biblioteca fechada e que ficam em dúvida de que livros poderiam comprar para os seus filhos, já que esgotaram o que tem de livros em casa. Então, é uma maneira aqui também da gente indicar esses livros. A gente também prepara cartazes semanais que são divulgados nas redes sociais do SEAT e também internamente para as famílias, em que a gente faz mini resenhas sobre livros que a gente fala aqui na live, para depois as pessoas, para quem não puder assistir a live no momento, ou depois, quando ela já fica gravada, tem esses cartazes com essas indicações de livros que a gente chama de A Biblioteca Recomenda. E lembrando, como a gente sempre fala aqui na live, que algumas livrarias estão tentando sobreviver nesse momento de isolamento social. Então, tem livrarias que estão entregando em domicílio, como a Largo das Letras, que fica em Santa Teresa, Instante do Leitor, no Largo do Machado, a Blux, que é parceira do SEAT, a Blux se entrega no Rio, em Niterói, a Casa Verde na Tijuca, Argumento no Leblon. Então tem várias livrarias tentando sobreviver nesse momento. Então é possível também a gente, que seja uma pequena compra que a gente faça, 1 livro, 2 livros, 1 livro por mês, isso já ajuda e ir divulgando a que essas livrarias consigam sobreviver. A Miriam Ribeiro, nossa parceira, amiga, comentou aí que também é oportuno esse momento das lives para releitura de livros, né? Às vezes Sim. livros que a gente já não lê há muito tempo ou que a gente esqueceu. Eu mesma tenho feito aqui sempre uma pesquisa nas minhas estantes, nos meus guardados, e é uma surpresa a cada semana, né, Edith? Porque quando optamos por esse tema das viagens imaginárias, inicialmente imaginamos livros para um público mais jovem, mas depois a gente foi descobrindo, né, como que havia
a literatura para crianças pequenas, até para os bebês, com viagens imaginárias, né? Sim, foi muito bacana isso, porque quando a gente pensou viagens imaginárias, a gente pensou nos clássicos, né? De literatura para jovens ou para crianças maiorzinhas. E aí a Ninfa me mostrou uma. Ela falou: Ah, tem isso aqui na minha casa. Eu falei, ai, peraí. Comecei a catar nos meus livros, falei, Nifa, tem muita coisa. Ela também, nossa, esse é um tema muito vasto e que a gente, e muito explorado na literatura para a infância. Então, a gente também, Miriam, foi tendo esse outro olhar para os livros que a gente está relendo, pensando nesses temas das lives, né? Isso. Inclusive, a gente aproveita para falar que nós, aqui na página Flish SEAT, vamos fazer uma pausa de 3 semanas, que é justamente o período de recesso do SEAT, o recesso escolar. Nós teremos um período de férias aí, né? Nós retomaremos essa live em agosto, na primeira quinta-feira de agosto. Mas nós decidimos, a Edith e eu, continuarmos as lives nos nossos perfis. Então, nós vamos divulgar. E semana que vem, vamos fazer uma live de viagens imaginárias de livros mais gordinhos, né? Mais polpudos. Para quem tiver com fôlego aí de leitura, vamos fazer boas recomendações e vamos viajar com vocês, porque é impressionante como essa ideia de uma viagem fantástica, imaginária, ela passa por toda a literatura para a infância e para a juventude, não somente dos clássicos, mas também da produção brasileira. Então, na verdade, assim, acho que eu e Nifa não aguentamos muito ficar sem ficar, vai ficar 3 semanas sem falar de livro, e aí a gente, como a gente viu tantas possibilidades de viagens imaginárias, a gente falou, e vamos falar hoje dos livros menores, para os menorzinhos, mas vamos fazer outra. Então a gente vai fazer pelo perfil da Ninfa, né, Ninfa? Isso! Cozinha de poesia. Com a Edith, continuaremos nas quintas de recesso do SEAT e a gente vai fazer lá para vocês, né? Muita gente tem falado que já reserva a quinta-feira de manhã com a nossa live na cozinha. Tem gente que fala que está lavando a louça, outros estão fazendo comida e É outros muito estão cuidando bacana. de filho ali no momento perto do almoço ou assistem depois. A gente vai manter as lives, tá? Nesse período de julho. Em agosto retomaremos e já vamos fazer uma divulgação de quais serão os temas do mês todo. E a gente pretende fazer divulgação também de livros saidinhos do forno. A gente quer também manter vocês atualizados com as novas publicações, com as novas edições de livros. A Giane está dizendo, cuidando de João, cuidando do bebê. Isso aí, bem-vindos. Eu agradeço também que a gente fica vendo aqui, Ninfa, os nomes das pessoas. Tem pessoas que têm vindo toda quinta-feira, então eu não vou nomear aqui para não deixar de falar o nome de alguém, mas agradeço muito esse público fiel que tem acompanhado as nossas. Estou vendo aqui a Sol, Sol, uma querida amiga que está do trabalho, dizendo que é minha fã, e está vindo aqui na live. Obrigada, Sol, pela presença, a Sonária. Mas é isso, a gente quer aproveitar essas manhãs e falando de livro é muito bom, porque quando a gente pensa, esse livro já faz parte da minha casa há muito tempo, a gente pensa assim, peraí, eu vou falar desse livro. Nossa, tem tanta coisa para falar desse livro, desse autor, do ilustrador. Aí a gente procura e vê, essa edição é antiga, mas esse livro saiu por uma outra editora, enfim. Para a gente também tem sido um exercício muito bacana, né, Ninfa? Muito prazeroso. Então, vamos embora lá? Quem começa? Vamos! Obrigada aí, pessoal, pela presença. Elisa Dor, Leila, Oliva, Miriam, Regina Porto, Jeane e outros amigos aí que estão entrando, Helenice, muito obrigada. Bom, pensando em viagem imaginária, eu acabei esbarrando com o Juarez Machado. Juarez Machado, grande artista plástico, Limite,
Esse é o primeiro livro de imagem publicado no Brasil, Ida e Volta. É um livro pioneiro da década de 70, um livro que daqui a pouco já completa 50 anos. E é um livro que está muito atual. Idade do SEAT, né? É um livro premiado aí pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi justamente o ano que a Fundação cria o prêmio Melhor Livro de Imagem, livro sem texto, né? Mas, na verdade, eu vou falar desse aqui. Emoções. E eu vou mostrar para vocês, porque como é um livro de imagem, ele vai permitir a gente fazer um mergulho nessa imaginação que essas pegadas vão nos levar. E tem muito a ver com esse nosso ficar em casa, sentir falta da cidade, das paisagens. Eu que adoro piano, mas não toco, aqui nessa parte, então, é que eu viajo mesmo, né? Eu faço de conta que estou tocando. E é uma coisa muito linda esse livro, né, Ninfa? Porque por onde as pegadas vão passando, o ambiente em que as pegadas passam fica impresso na pessoa. Isso, então, a pessoa um carimbinho, né? Isso. Carimbinho. Olha aí o Rio de Janeiro da janela. Agora a gente só pode imaginar da janela, né? Jogo da amarelinha. E, na verdade, é um livro que é para bebês, é para criança pequena, mas é para toda idade. Porque eu mesma, quando vou repassando as folhas, eu sempre me surpreendo. E não me lembro de como que terminava, então é um mergulho mesmo na fantasia, né? E ele é um livro de fôlego, porque são muitas páginas. Aqui, a dobradinha aí, Flamengo, Fla-Flu, né? Bem carioca. E Mangueira, né? Isso, ele vai entrando, ele começa pela literatura, pela arte, depois ele vai entrando na cena carioca, no futebol, nas paisagens. Aqui é o Réveillon, né? São os fogos. Aham. E aqui é o carnaval, é o samba, é a rua, né? É uma delícia, dá vontade de dançar. É um livro musical esse. Calçadão. Reparem só como que a gente pode viajar ficando em casa, um sandubão, para quem é do sanduba de andar, né? Aí uma coisa também de um bar, de um botequim. Reparem como ele parece que também está dançando, né? Ensaiando um passo. Eu acho muito bacana nesse livro que é isso, porque as pegadas vão deixando marcas por onde passa e levando também marcas dos lugares por onde passa, que é isso, que é todos esses lugares por onde a gente já passou dentro da gente. Ele volta aqui agora na pracinha. Volta não, ele vai, né, na pracinha. E agora reparem que isso daqui acaba enganando a gente, né? Eu não vou falar, vou deixar vocês pensarem, imaginarem, porque ele termina mesmo aqui. Então, esse é o Emoções, do grande artista Juarez Machado, e que vocês vão encontrar publicado pela editora Agir. Para quem é de escola pública, ele foi adquirido no PNLD Literário de 2018, bem recentemente, e eu pesquisei as livrarias virtuais e a editora, ele está em edição atualizada, embora ele seja um livro já de 20 e tantos anos, ele está publicado. O Ida e Volta é que eu acho que só se encontra em sebo virtual. Ele já é... Será que não fizeram nova edição?
Não sei, mas bom, como está se aproximando aí os 50 Como a anos, Ediouro está publicando os livros que eram da editora Agir, pode ser que vocês encontrem. pode ser. A Mas gente é uma tri-indicação, como dizem os gaúchos, um trio assim maravilhoso. Super recomendo. maravilhoso. Excelente escolha. Bom, a minha primeira indicação é esse livro do Elias José, O que Conta no Faz de Conta, com ilustrações da Helena Alexandrino, publicado pela Paulus. É um livro já bem antigo, mas ele ainda está sendo publicado pela mesma editora. O Elias José, mineiro. Olha, eu vou adiantar para vocês, não foi de propósito, mas eu escolhi 3 autores mineiros hoje. Não foi para agradar minha parceira de live, mas o negócio é que a sua terra nos dá cada escritor, né, de mão cheia. Então, quando eu Bacana, vi, eu falei, Edith. caramba, só escolhi mineiros. Bom, Elias José, poeta, com uma obra dedicada à infância, tudo do Elias José é muito bacana, é muito delicado, então procurem a obra do Vale Elias José. dizer que em Guaxupé, a cidade onde ele morou a maioria, né, do tempo da vida dele, mantém um Instituto Elias José com uma biblioteca aberta para as crianças, para visitação das escolas, com um acervo maravilhoso no casarão onde ele morou com a família. É uma cidade no sul de Minas, uma cidade da região de Café, quase estado de São Paulo, e lá eles mantêm, né, o Instituto Elias José. Pois é. Então, vamos lá. Esse livro, que conta no Faz de Conta, fala de um menino e das suas brincadeiras de faz de conta. E que ele imagina que ele é um rei, ele é um pirata, ele é um guerreiro. E a Helena Alexandrino tem um traço muito delicado. Vou mostrar aqui algumas ilustrações. Ele se imaginando num barco, enfrentando perigos, enfrentando ondas gigantescas. O menino vai nesse jogo de faz de conta, imaginando que ele é um rei menino, está sendo perseguido, muitas aventuras, e eu acho linda essa ilustração, que é o pai dele entrando no jogo do faz de conta dele, por essas viagens por onde ele vai passando e enfrentando e vivendo aventuras. Então, até quando ele está na cidade, há uma viagem fantástica e imaginária por todos os cenários que ele vai vendo. A ilustração é muito bonita, muito delicada, como tudo que a Helena Alexandrino faz. Um traço muito delicado, muito sensível. Uma E o menino, ilustração das miudezas, né? Ela vai sim, com um muito, olhar muito assim, detalhe. focando Essa nas aqui, olha que miudezas. lindo. O menino sentado na lua, como se fosse um balanço. Então ela pega o texto e faz uma releitura tão poética. Também eu sou muito fã das ilustrações dela. E aí eu vou ler um trechinho final, que depois que o menino percorre todas essas aventuras, ele volta para a casa dele, né? Para a janela dele. E aí diz: e o menino foi colecionando presentes numa caixa toda mágica. Recolheu raios do sol, estrelas solitárias, pedaços de lua cheia, bichos feitos de nuvens e penas de asas de anjos. Lá nas alturas, tudo era novidade. Só que não há viagem sem volta e chegar a hora de partir. No seu quarto, com as emoções mais tranquilas, o menino pôde sentar e pensar em tudo o que fez e no que poderia fazer. Sentiu-se dono dos caminhos que inventou, de sua rua, da cidade, da selva, do mar e do espaço sideral. Sabia que, por serem coisas inventadas, ainda eram mais verdadeiras,
eram mais coloridas, sonoras e doces, mais férteis e mais fortes, pois traziam a marca do sonho. E ainda tem um trechinho final. É muito lindo, muito delicado, e fala exatamente desse jogo do faz de conta, dessa viagem imaginária que as crianças são tão senhoras desse fazer de conta, né? Que a gente sempre precisa reaprender com elas. É isso. Bom, agora eu vou apresentar O Bárbaro, do Renato Morricone, editora Companhia das Letrinhas. É um livro em capa dura, bem compridinho, né? Ele também é um livro de imagem, não tem texto. E é interessante que já tinha um tempo que eu não folheava e eu sempre me surpreendo com o final, né? Eu acabo esquecendo a história de um guerreiro. Vou aproximar mais para vocês verem. E esse guerreiro vai viver muitas aventuras, né? Ele vai rodar mundo. Ele vai enfrentar todo tipo de ser selvagem, assustador, e ele lá se mantém firme, né? Então a gente fica até meio com medo do que ele está enfrentando e vivendo. Reparem como ele vai valente, ele não está temendo nada. Ele se mantém firme, com serenidade, olha, ele sendo atacado por um povo desconhecido. Sempre empunhando a espada e o escudo. Isso. Aqui é um ser assustador, né? Com uma cauda. Parece até um ser de fogo. E plantas também, né? Plantas carnívoras. E ele lá se mantendo firme. Esses seres fantásticos também que vão atacá-lo. Ele empunha a espada e vai em frente. Ó. E por pouco ele não é devorado, né? E aí tudo vira... Olha aqui que é um trovão, um raio, sei lá, uma nuvem assustadora. Dragão, tem de tudo, né? Tem bichos e seres que a gente conhece e outros que a gente treme só de ver. E ele se mantém firme, seguro, naquela posição de guerreiro, né? E segue, segue. Até que ele vai ficando meio encolhidinho, meio sem graça. E agora, mais sem graça ainda. O que será que vai acontecer? Aí aparece alguém, mas ele não quer. Faz cara de choro. É um gigante, né? É. Um gigante perto dele. Gigante, mas ele não quer. E aí ele deixa de ser guerreiro. Ah, tem que ir embora. Eu adoro essa história, Ninfa, que minha filha, quando era criança, aqui perto da minha casa, tinha um brinquedinho desse de carrossel na Galeria Condor. E aí, toda vez, ela ainda era pequena e ela queria andar naquele carrossel, e eu ficava tontinha porque eu tinha que ficar rodando do lado, segurando, porque ela ainda era pequena. Depois ela cresceu mais e ela sempre queria ficar rodando. Tinha um mesmo cavalo que ela gostava de ir. E ela conversava com o cavalo, ela falava segredo no ouvido desse cavalo, ela ficava esperando o cavalo ficar vago, porque tinha que ser aquele. E eu não sei o que é que se passava nessa viagem que ela fazia montada nesse cavalo, que ela contava tantos segredos para ele no ouvido. Ela estava numa viagem imaginária, né?
Sempre, era recorrente, porque ela ia de novo e tinha que ir sempre com o mesmo cavalo, ela falava coisas para ele. E esse é um livro que tem na Biblioteca Roger Mello da Educação Infantil, do SEAT, Opa, olha e aí. as crianças adoram, adoram. Eu vou só responder a Leila Oliva, que ela disse que caiu e que ela não viu o título desse livro. O que conta no Faz de Conta, do Elias José, da editora Paulus. Mas é isso, esse A Bárbaro é Simone adorável. Muniz, nossa amiga e companheira lá do SEAT, diz que conhece bem essa história porque somos guerreiras. Isso mesmo, É Simone. isso. Nós Olha, andamos que nem esse guerreiro aí, personagem do Bárbaro, né? agradecer a presença de nossas colegas seatianas, Elisa de Jesus está aqui, Elisa Dor, Olívia está aqui, Simone. Deve ter mais gente aí que a gente Bem, não viu. Mas, enfim, esse livro de é uma delícia. história está dizendo, na verdade, o bárbaro é esse adulto que não fala a linguagem da criança. Perfeito, porque tem uma dicotomia, né? O título Sim, do livro é Bárbaro e a gente acha que o bárbaro é o guerreiro, mas é esse adulto, né, que não entra nessa que viagem não. imaginária, né? É, Ótimo. tá, mas às vezes Carlos André, está na hora amei. dele ir para o trabalho, está na hora, porque eu lembro que a minha filha não tinha fim o tempo de ficar com o cavalo. Chegava uma hora que dizia, ó, não tem mais ficha. Ela subia com o cavalo sem estar em movimento. Então é Ah, uma que chega uma hora que você uhum, diz, ó, não dá, tem que ir embora, né? Mas verdade. enfim, A é Lúcia isso. Moraes está dizendo esse livro bem no momento certo. Isso É, aí, Olivia fica a mandando um dica. beijinho. É um livro que é da Companhia das Letrinhas. Renato Morricone é ilustrador. Ele tem vários livros dele mesmo, Claro. em parceria também com outros artistas. Vale a pena, porque também eu acho que é um livro de imagem que é para todas as idades, como Também eu acho. disse. Eu já Eu tinha um acho que tempo que eu não mexia nesse livro, acho que quase um ano, e me surpreendi. Falei, é, caramba, é, eu não me lembrava que era esse final. Ai, que E o legal. livro de. A Nina está aqui, aluna do SEAT. Oi, minha querida. Um beijo grande, Nina. Ela está com outro perfil. Obrigada Isso. pela presença, viu, meu amor? Bom, lá vou eu para minha segunda dica, que é um livro de imagem também, de outro mineiro, que é o Nelson Cruz. Esse livro que se chama Mateus. A minha edição é da Paulinas, mas ele foi reeditado pela Cipione. Eu não sei se tem alguma diferença na imagem. Às vezes, o autor, quando A edição ficou um pouquinho diferente, mas ficou um manteve. pouco diferente, mantém, mas às vezes eles colocam alguma outra vinheta, alguma outra ilustração. Mas, enfim, é a história de um menino, Mateus, que está perambulando pela cidade e entra num ferro velho. E ali, quando ele vê aquelas carcaças de ferro velho, bom, vamos lá ver o que, que ele se depara quando entra no ferro velho. Ele aqui perambulando pela cidade, e aí ele escorregando, enfim. E aí ele entra no ferro velho, vai olhando tudo que tem por ali, brincando, dando cambalhota, explorando, até que ele vê alguma coisa, coloca a mão na cabeça, diz o que será, algo assim com uma luminosidade, e ele fica, ó, bota a mão na boca, que será que ele viu? E tem uma nave espacial no meio do ferro velho. Ah, que bom! Maia e Valentina, minhas queridas alunas, estão aí, alunas do SEAT. E aí ele vai até essa nave, entra na nave, porque não é todo dia que você esbarra com uma nave espacial no meio de um ferro velho. Ele entra, começa a apertar botões e sai pela cidade num voo totalmente aleatório. Aí não sei se dá para ver, ele vai mostrando a trajetória
da nave por entre os prédios, muitos percursos, muitas viagens, ó, indo até para um espaço para além da cidade, vai para o espaço sideral, do ferro velho direto para o espaço. É para lá que eu quero ir. Pois é, aí quando ele está lá, ele escuta fom. Aí diz, fom? Que barulho é esse no meio do espaço sideral? E é o barulho da buzina, do reboque, que quer levar aquela carcaça de carro onde ele está dentro, brincando e imaginando essa grande viagem pelo espaço. E aí ele vai embora meio sem graça, né? Porque acabou a viagem, né? Alguém falou, oh, meu amigo, tem que tirar isso aqui, vamos embora. Aí ele pula o muro, vai para a rua, mas ele encontra uma vassoura. E aí essa vassoura, ele já empunha a vassoura e depois sai galopando na vassoura, fazendo uma outra viagem imaginária, usando o que tem pelo caminho dele, podendo ser uma carcaça de carro de ferro velho ou uma vassoura. Então essa é a dica, Mateus, do Nelson Cruz, uma viagem imaginária num ferro velho, do ferro velho para o espaço sideral, agora pela editora Scipione. Maravilha. Outro mineiro. Grande ilustrador também, tem vários livros autorais que ele também publicou com o texto dele, com parceria também de outros artistas, né? Sim. Ana Lúcia Miranda está dizendo, meus sobrinhos Leon e Lara Campbell foram alunos do SEAT. Bem-vinda, Ana Lúcia, obrigada por estar aqui com a gente. Pela presença. Bom, o terceiro livro que eu vou apresentar é O Vento, da Elma, ilustrado pela Elma. É uma grande ilustradora. Elma mora lá em João Pessoa, na Paraíba. E esse livro dela é uma viagem assim deliciosa. Eu me sinto criança quando entro nessa viagem do vento da Elma. Vou mostrando a vocês que certamente vocês também vão se sentir assim. Reparem, tem uma pessoa levando no balaio 3 crianças na cabeça e, de repente, ui! Ah, mas não perderam, né? Saíram voando. Nem eu perder essa chance. Não. E reparem o que elas descobrem, as crianças descobrem, né? Que linda essa árvore, que de longe me parecia pessegueiro, mas quando você aproxima, né? Você vê que tem um monte de bichinhos. Que a árvore do pêssego, ela tem poucas folhas. E aí essas crianças continuam voando, brincando, imaginando com essas aves. E tem esse vento, que é um livro também muito musical, né? Ele tem uma coreografia bonita. E aí elas já vão ganhando assim um foco maior, né, que a Elma vai dar para elas, elas já vão ficando maiores e sustentadas por essas aves, por esses voos. Aqui a gente vê que parece que elas já estão chegando em terra firme, né? Parece. A terceira a gente vê só as perninhas. Epa! Ó, não era bem terra firme, mas parece firme, né? Bem firme e pesado. Opa! Se salvaram! Vão brincar mais ainda, porque tem saltos, tem
pulos, voos, escorregas, as coisas que as crianças gostam de fazer, né? E aquelas que estão em casa devem estar sentindo falta disso, né? De repente, que será? Eu gosto dessa coisa da surpresa, né? Olha Amo essa flor. só, ela está Ah, estendendo as roupas. E agora a viagem de volta, né? que lindo. É E é isso. lindo aquilo dela Aí tem soprando. uma foto da Elma, querida. E a Vento, linda. editora global. É um livro que já foi premiado, também adquirido por programas de governo. E vocês podem adquirir pela editora global ou por alguma outra livraria virtual ou livraria que está entregando nas casas. É linda essa imagem dela soprando a flor, né? Que chama, acho que dente de leão. Dente de leão. Eu chamava de carequinha do vovô. Ah, É, é? eu chamava A de gente carequinha do falava vovô. pluminha, eu acho. A gente chamava de É, pluminha, mas acho que eu tem outro adorava nome, aquilo assim, também. mas é uma brincadeira deliciosa de você soprar e aquilo vai se espalhando, voando. É E tão de você poético, né? transformar também, né? Porque você pega Sim. uma flor toda encorpadinha, você sopra, sopra e ela vai ficando pelada, pelada. E ela é só vento, né? É, Ela é só vento. Então é tão lindo a Elma ter trazido no livro sobre vento essa coisa tão aérea, né? é. Dessa flor. E uma brincadeira que criança gosta muito de fazer, né? Sempre de soprar e essa flor se desfazer. Muito bom. A minha última dica é um livro da Marta Neves, Um Outro Pôr de Sol, que as ilustrações também são dela, ela também mineira, é da editora Formato, e é um livro muito delicado, ela usa várias texturas, ela faz colagens e usa bordados também. Então, usa pedaços de tecido, é muito, muito bonito, muito delicado, e é uma história que conta sobre um menino que não tem história. Um menino que vende maçãs, que não tem nem nome, que não tem família, que não tem pai, que não tem mãe, e ele resolve sair em busca de um outro pôr do sol do outro lado do mundo, para ver como seria. E nesse percurso, ele quer escrever a própria história dele, a busca da identidade dele. E ele vai, essa viagem, ele vai desenhando nos caixotes de madeira onde tem as maçãs que ele vende. Então é de uma delicadeza incrível. Um outro pôr do sol, eu vou mostrar para vocês, ó, as texturas, espero que esteja dando para ver. Tá vendo? Sim, Ela deixa os pedaços esfiapados do tecido. E aqui o menino com as suas caixas de maçãs e admirando o pôr do sol e pensando se não haveria um outro pôr do sol para ele. Então aí é que é lindo que ele resolve, ele tem essa ideia de inventar com desenhos feitos na madeira a história da sua viagem para ver o pôr do sol do outro lado do mundo. Então, ele desenha uma montaria para ele. Ele desenha um burro, mas ele desenha com 6 patas, para ele poder andar bem ligeiro. E para acompanhá-lo, ele desenha, ele faz retrato dos pais, que ele nem tem, que você não sabe se ele conheceu ou não, enfim. Mas ele desenha, e aí o percurso dele, ele vai rodando o mundo através desses desenhos que ele faz nas caixas de maçã,
essa viagem para ir do outro lado do mundo encontrar um outro pôr do sol. Particularmente, eu acho essa imagem linda, ele montado no burro e quase que o corpo dele está sendo feito dos retratos desenhados do pai e da mãe. Ele se constitui das memórias que ele está inventando. E, ao mesmo tempo, parecem um pouco escudos, né? Para ajudarem nesse percurso. E aí a cidade também é feita de caixotes de maçãs. E ele vai rodando o mundo. As texturas são lindas. E encontra camelos. Encontra... Ai, desculpa, gente. É o carro do ferro velho que está passando aqui. Acho que ele ouviu a história que eu falei de ferro velho e está passando aqui. Aí ele vai por onde tem neve, nos desenhos que ele vai fazendo. E aí diz, em vários lugares havia também muitos outros meninos e meninas sem pais, sem nome, sem histórias para contar. Para eles, então, o menino foi inventando vários nomes, histórias divertidas, viagens e desenhos. Aí aqui já mais para o final, aí ele diz, assim ele deu a volta ao mundo até regressar ao ponto de partida. Durante toda a viagem, tinha procurado um pôr do sol diferente, que não encontrou. Descobriu, então, que o pôr do sol era sempre igual em qualquer lugar. Não importava de onde a gente o visse. O importante é que, ao contrário do pôr do sol, muitas coisas estavam diferentes. O menino agora tinha uma família, um burro e todos os desenhos de sua viagem imaginária. Linda essa ilustração. Lindo, lindo. Ele se descobrindo. Que a E aí... ilustração vai fazer também essa viagem, vai construir, sim, né? E aí diz, agora ele tinha uma história para contar. E tinha também um nome, feito de todas as palavras dessa história. Se quisesse, inventaria muitas outras histórias, desenhando na caixa de maçãs. Não importava que o pôr do sol fosse sempre o mesmo. Se quisesse, o menino inventaria até um outro pôr do sol. Lindo. É lindo. Esse livro é de uma delicadeza. Ele ainda está pela editora Formato. Eu vi que ele é possível de ser encontrado. E é um livro tão delicado, tão delicado. E Edna está aqui também. Obrigada, Edna, pela presença, querida amiga. Beijo, Edna. E então fica essa minha outra dica de viagem imaginária, Um Outro Pôr do Sol, da Marta Neves, da editora Formato. Beleza. É isso. Então, pessoal, gostaríamos de fazer um convite a vocês. Na terça-feira que vem, dia 14, não é isso? Dia 14, às 10 horas da manhã, nós teremos um bate-papo pelo Google Meet do SEAT. Isso estará divulgado aqui nessa página e também na página do SEAT. Um bate-papo com algumas artistas, a Helena Nogueira, a Luciana Nabuco e a Sônia Rosa, com uma mediação da professora Marlene Araújo, professora do SEAT, sobre a tolerância na arte de viver. Elas vão falar dos livros, vão falar de ilustrações, de artes, de pesquisas que fazem. Não percam, porque vai ser um bate-papo aberto, vai ter um link para entrar pelo Google Meet e vocês todos estão convidados. Isso estará divulgado aqui nessa página, Frisch SEAT, e também na página SEAT 12, que é a página do Centro Educacional Anísio Teixeira, da nossa escola, tá? Então, todos convidados. E essa live... Marlene, né?
Diga. Eu ia falar só que a Marlene participou de uma live com a gente, na live que nós falamos de autores negros. Marlene esteve presente aqui na nossa live. Ela é Isso. professora de literatura do ensino médio do SEAT e também da eletiva Arte e Cultura Africana. Então, vai ser um bate-papo maravilhoso. A tolerância na arte de viver. Dia 14, 10 horas da manhã, deve ser de 10 horas até as 12 horas. É uma iniciativa da Flish Virtual, porque a gente esse ano não terá a Flish, a nossa festa literária presencial, e é também um bate-papo para o encerramento do semestre letivo da nossa escola, porque vai ter um recesso de 3 semanas. Nós não teremos as lives aqui na página Flish SEAT, nas próximas quintas-feiras de julho. Nós voltaremos no dia 6 de agosto, aqui. Mas a Edith e eu decidimos continuar com vocês nos nossos perfis. Então, semana que vem, vamos falar de viagens imaginárias, de livros mais polpudos, tá? De obras mais gordinhas, com mais texto. Hoje nós falamos assim, pegando o público das crianças pequenas, estendendo para todos, né? Mas a gente vai continuar, já que descobrimos que tem tantos livros em casa de viagens imaginárias, e muitas pessoas que estão aqui sempre com a gente disseram que já marcaram na agenda toda quinta-feira às 11. Então, a gente vai estar com vocês semana que vem. E estaremos pelo perfil da Ninfa, que é @cozinha de poesia. Não é isso, Ninfa? Isso. E então, no mesmo horário, e vamos continuar nas viagens imaginárias, porque realmente foi muito gostoso a gente fazer esse mergulho nos nossos livros e ir descobrindo tantas viagens imaginárias, tanto jogo de faz de conta. Então, essa releitura que a gente está fazendo dos livros que a gente tem em casa tem sido muito interessante, muito bacana. Então, vocês estão convidados a... Diga. A Fabrícia Dornelli está dizendo: seria interessante convidar escritores negros para falar da própria escrevência. Ei, Fabrícia, vai ser exatamente isso nesse bate-papo do dia 14. As 3 artistas, elas vão falar desse processo, não somente da escrita, da escrevência, essa escrevivência, né, que você está se referindo, mas também de ilustrações, de imagens, de pinturas, porque 2 delas, a Helena Nogueira e a Luciana Nabuco, elas são também artistas plásticas, são também ilustradoras. A Sônia Rosa é professora e é também autora. Ela está completando em 2020 25 anos de carreira como autora. São 25 anos publicando. E elas vão falar desse lugar, né, de pessoas que estão voltadas para esse protagonismo dos autores negros. Então, vocês estão convidados e vai ser assim um bate-papo inesquecível, uma manhã para realmente encerrarmos o semestre e poder estarmos mais uma vez juntos, porque eu acho que sempre que a gente pode estar junto, a gente se fortalece. E vale dizer que 3 autores, incluindo Helena Nogueira, Sônia Rosa e também o Otávio Júnior, deram depoimentos que nós colocamos em cartazes, desses que a gente divulga, os livros que a gente fala nas lives. Eles falaram exatamente sobre o que é escrever sobre protagonismo negro. Então, isso também já está indo para as redes sociais do SEAT. Então, sim, esse aspecto está sendo contemplado. Isso. Muito obrigada. Foi ótimo você ter lembrado, Edith, porque nesse período que não estaremos aqui nas lives da Flish SEAT, os cartazes vão circular nas redes sociais da escola, né? No perfil aqui do Instagram, do Facebook, para as famílias. E também aqui nessa página, né, são cartazes de recomendações de livros. Então, vocês ainda vão receber essas recomendações desses encontros que tivemos aqui. Sim, e durante esse recesso, então, tem bastante dica de livros
e agradecer a presença de vocês nessa manhã de quinta-feira. É sempre muito prazeroso a gente estar aqui, eu e Ninfa, nesse bate-bola, e vocês aqui presentes. Agradeço muito e esperamos vocês no dia 14, nesse encontro no SEAT, pelo Google Meet, e também na quinta-feira que vem, pelo perfil Cozinha de Poesia, às 11 horas. Então, aqui as minhas dicas, as dicas da Ninfa. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada a quem tem vindo sempre, obrigada aos alunos seatianos que estão aqui, pais, tios, colegas, e a quem passou aqui para dar um alô. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Ninfa, beijo grande. Beijos, Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela parceria, Edith. Beijos, beijo grande. abraços, cheios de imunidades e muitas viagens cheias de imaginação, viagens imaginárias para todos nós. E ficando em casa para quem pode. Beijo grande. Tchau, gente.